E o Influenciadores está de volta, hoje recebendo o ex-marinheiro Alenberg Quindins, que certa vez resolve voltar para a região do Cariri com um propósito, não é? E o que acontece nessa tua volta para a região do Cariri, Alenberg? Bem, eu volto porque eu tinha me casado antes de ir para a Marinha. Nossa! Né? E eu volto para assumir meu casamento, né? Então eu voltei para assumir a responsabilidade de homem casado. E aí volto para o Cariri e retomo as pesquisas da minha infância. Sim. Aquelas lendas que eu ouvia, eu comecei a entrar na Chapada e andar em torno da Chapada do Araripe, sim, buscando elementos daquela lenda para fazer música. Então, aí já casado com Rosiane, a gente começa a fazer essas pesquisas e transformar aquela mitologia em músicas. E começamos a viajar o Brasil. Então, a gente fazia as músicas, passava 6 meses pesquisando e compondo. Depois a gente pegava o violão e viajava. Então, ganhava o mundo. Ganhava o mundo. Então a gente saía daqui e pegava os festivais, na época era a época dos festivais. Tinha festival no Brasil inteiro. Ia para Teresina, depois subia para o Maranhão. Depois do Maranhão a gente subia para o Pará. Depois para o Pará a gente ia para o Tocantins. Depois Tocantins, Minas Gerais, Rio de Janeiro. Aí ia subindo Paraná, eita, Rio Grande do Sul. Depois de 6 meses a gente voltava. Né? E aí quando a gente voltava, todo aquele dinheiro que a gente ganhava, a gente colocava numa poupança e ficava 6 meses vivendo daquilo que a gente juntou. E aí foi que essas músicas a gente começou e as pesquisas, elas começaram a ser sabidas, né, pelas pessoas, principalmente por universitários. Eles começaram a visitar a casa da gente. As pessoas começaram a visitar a casa da gente para escutar as histórias. Sim. Então, minha casa passou a ser um lugar de referência, onde se ia conversar sobre as histórias do Cariri. Então, quando as pessoas vinham de fora, já ia com o nome da gente. E no Cariri, passa lá pela casa de Alenberg e Rosiane, e lá a gente conversava sobre isso. E os dinheiros das premiações também, nós fomos comprando discos, fomos comprando livros, né? Foi quando surgiu a fita cassete, né? Também a fita cassete na fita de vídeo, VHS. Né? VHS, né? Que aí começa a surgir locador e tal, e a gente começou também a comprar esse material. E vendo que a casa da gente era muito visitada, principalmente por turmas de universitários, as peças que nós fomos encontrando nas pesquisas que nós fomos fazendo no sertão do Cariri, que eram, muitas vezes, tinha uma pedra lítica da pré-história escorando numa porta, outra pessoa guardava uma panelinha que tinha encontrado quando cavava, eu ia plantar roça. Então, foram doando para a gente. E a gente tinha essa serva, então a gente conversava sobre a mitologia e mostrava as peças. Né? Então, e falava das pinturas rupestres que a gente encontrava. Então a gente começou a ser um contador dessas lendas, desse caos. E aí a gente sentiu a necessidade de guardar isso no lugar, de ter um lugar para guardar. E essa é a origem da Casa Grande. É dessa necessidade de ter no Cariri um espaço que fale sobre a pré-história do homem, a cultura material e imaterial do homem cariri. Então, a base da fundação é a música. Foi a música que gerou esse conteúdo que nos levou a ter acesso às riquezas arqueológicas do Cariri. E aí, quando? Você lembra exatamente? Isso foi em 85. Né? Eu chego no Cariri em 83, vou para a Marinha em 84, volto em 85, e aí começa toda a pesquisa que gerou em 92 a Fundação Casa Grande. 19 de dezembro de 92. Isso. Né? E aí hoje, né, passados esses mais de 20 anos, são mais de 2 décadas de Fundação Casa Grande, qual é o trabalho que a Fundação desenvolve hoje em Nova Olinda, né, município que está aí a 550 aproximadamente quilômetros de Fortaleza? Que trabalho é esse que a Fundação desenvolve hoje? É o mesmo trabalho que eu desenvolvi quando era criança.
Na realidade, é oportunizar as crianças a participar da construção da história do seu território. Então, o básico da fundação, por isso que a fundação, ela não é uma escola, ela é um espaço. Né? E ela não é... A formação, que as pessoas chamam de formação, que ninguém forma ninguém, né? É mais a vivência. Assim, é um espaço de vivência, né? Em gestão cultural para crianças de todas as idades. Essa é a definição. Crianças de todas as idades, e com certeza nós temos crianças de todas as idades nos assistindo agora. Sim, porque é o seguinte, porque uma das coisas que eu digo é que o adulto, ele é um traidor da infância, né? Bela colocação. Da infância, porque ele esquece de tudo aquilo que ele sonhou na sua infância e se embeleza com essa corrida ao ouro que está aí, né? Os momentos mais bonitos da vida da gente é quando as raízes elas estão se formando na infância da gente. Então, quando você... na infância, você passa por muito trauma que você vai passando nessa fase de adultação, tá entendendo? Que eu chamo de adulteração do ser, né? Uhum. Porque, na realidade, essa adultação é uma adulteração. Você vai sendo adulterado daquela matéria natural que você nasce, né? E essa adulteração, ela tem muitos momentos, quando você passa de criança para os pais começar a fazer cobrança na sua vida, para você estudar, porque você tem que ser aquilo que você não compreende ainda. E quando chega no momento do namoro também, que você começa a namorar, que é uma coisa muito esquisita, né? Depois, quando você vai para a faculdade, que tem que escolher em quem se formar, onde você nem tem maturidade para escolher. Para decidir a sua vida, o seu futuro profissional. Isso tudo é traumático. Isso tudo é traumático. Acontece isso de uma forma muito traumática. Então, a fundação, ela faz com que esse mundo traumático venha para ser propriedade da infância. E não a infância vá ser vamos dizer assim, um objeto da vida do adulto. Então, você tem tudo quando tem na vida de adulto brincando na infância. Então, na fundação você tem experiência em rádio, experiência em TV, fotografia, biblioteconomia, em gestão, né, gestão financeira. Você tem até gestão doméstica, porque o orçamento é administrado por eles, da fundação. Então, toda essa vivência literária, design, tudo isso que a fundação faz, é uma forma como quem roubasse do mundo dos adultos para o mundo da infância, transformando numa matéria digerível para a infância e desse processo de absorção quebrando essas barreiras traumáticas que você tem, e daqui a pouco você já é. Você não fica buscando ser. Porque um menino na fundação, quando as crianças, desde que nascem, têm acesso a ser diretor de um museu, ser recepcionista de um museu, né? Então, a recepção do museu, as relações públicas, são profissão de adulto. Sim. Então, a diretora do nosso museu tem 11 anos de idade. Então, você imagina você ser diretor aos 11 anos de idade do Museu de Arqueologia e Mitologia de sua cidade. Você imagine você, com 6 anos de idade, você fazer um programa de rádio diário, numa rádio, tocando e a comunidade escutando, e quando você passa na rua, você sendo identificado como gente a partir disso aí. Nós estamos suprimindo a idade de gente das crianças nas cidades, né? As crianças, elas não são, elas estão sendo projeto de adulto, de exploração do adulto. As pessoas acham que porque a criança tem acesso a esse tipo de coisa, tem gente que acha que é exploração. Não, exploração é o que estão fazendo com as crianças, criando moda para as crianças, tá entendendo? Criando todo esse mercado eletrônico para as crianças. Apressando um pouco as coisas, né, Allenberg? E de certa forma é inversão. Né? Porque é que uma criança, ela não pode estar um período na escola e no outro período ela está num programa de rádio fazendo aquilo, tendo acesso àquele veículo de comunicação, né, para ter um discernimento justamente dos fascínios, né, que tem a comunicação. Ele não pode ter isso, mas ele pode ter um iPhone
tá entendendo? De criança consumindo tudo aquilo que o adulto está querendo vender para ele, em toda a vida. Então, na realidade, a exploração não vem do acesso a construir informação. A exploração está vindo do acesso em ser consumidor de informação. E é muita informação. E é muita informação. Então, a Fundação faz isso. É uma escola, de certa forma, é um espaço de vivência em todas essas coisas, desde a pré-história. A criança no Cariri, ela tem uma formação, e por isso que o Cariri é diferenciado. Por que é que o Cariri é diferenciado? Por que é que o Cariri tem de um lado da Chapada Luiz Gonzaga? Por que é que o Cariri do outro lado tem um Patativa do Assaré? Por que é que o Cariri tem um santo próprio, que é o Padre Cícero? Porque o Cariri é um espaço de formação cultural. A Chapada do Araripe todo dia nos ensina sobre a paleontologia de 90 milhões de anos. Então a gente já nasce sabendo que nós temos 90 milhões de anos. Agora, há um trabalho voltado também para os pais e crianças desses adolescentes, para os pais dessas crianças e adolescentes? Ah, sim. E duas coisas que eu acho muito importante hoje. Não há desenvolvimento sem inclusão e distribuição de renda. Não há. Então, inclusão. Nós estamos fazendo em parceria com o SESC do Ceará 16 museus orgânicos na casa dos próprios mestres. Então, os mestres é quem tem seus museus. As pessoas vão para o museu deles, as pessoas se hospedam, almoçam e ainda compram os produtos culturais que aquele mestre produz. É diferente do museu público, que cria uma conta de energia desse tamanho, que cria um quadro de funcionário desse tamanho, está entendendo? Que é uma densidade de cimento, tá entendendo? E que monopoliza a informação. Então, essa inclusão, ela gera uma distribuição de renda, porque as pessoas estão indo na casa dos mestres, as pessoas estão indo na fundação, se hospedando na casa da mãe dos meninos, porque o dono, as pousadas que tem em Nova Olinda são das mães dos meninos da Casa Grande. Olha só. Você se hospeda. A agência de turismo que traz as pessoas para Nova Olinda, para você ter uma ideia, 69% do turista que vem a Nova Olinda vem do Sudeste. 69%. Então, hoje, nós temos uma rede de cafés, de museus, e nós temos uma rede de formação econômica, cultural, que isso influencia o mundo inteiro. Sim. A Fundação já foi chamada para falar na prefeitura de Toronto, por exemplo. No Canadá. E eu vejo muitas vezes, aqui eu vejo pessoas do governo do estado, dos municípios, indo a Toronto, tá entendendo? Aconteceu uma coisa muito interessante, foi de uma pessoa que sabe fazer uma matéria sobre uma escola moderna, lá em São Paulo, e quando chegou lá, ele perguntou de onde era que eles tiravam aquela informação para ser uma escola moderna. Ele disse, lá do município, nome Nova Olinda, no Ceará, de onde você veio. Então, é muito interessante, porque hoje nós temos no estado do Ceará uma coisa muito clara, é que o Ceará é um estado sem capital e existe uma capital sem estado. Porque Fortaleza, ela não pensa o território, ela pensa ela. Então, é muito importante que isso, tá entendendo, seja revisto. Porque o Ceará tem uma história muito bonita. O Ceará é muito mais que Fortaleza. E o Ceará abdicou de sua história para viver um protótipo de Miami Beach. Tá entendendo? Então, nós temos uma história profunda na influência do sebastianismo, na influência na pré-história do homem, uma pré-história linda, a história do Ceará, na geologia. Então, nós temos, imagine que você, para chegar na Chapada do Araripe, você passa pelos monólitos em Quixadá, né? Tem uma história geológica linda, a história do Ceará. E nós tem a história ferroviária do Ceará. E é bacana você falar isso, o Allenberg, porque dentro da Fundação Casa Grande está lá o Memorial do Homem Cariri. Sim. E dentro de casa de cada mestre está acontecendo museu, casa do mestre Antônio Luiz, museu, casa de Expedito Celeiro, o Museu Histórico de Nova Olinda está na casa onde foi emancipado o
O município de Nova Olinda custou para fazer o museu R$9 mil, com restauração, com montagem de... R$9 mil para fazer um museu. Isso. A quem interessa isso? Né? Interessa muito mais e fazer, por exemplo, centros culturais que são caríssimos, né, de manter, não é inclusivo e que termina sendo, não integra. Né? Então eu acho que o que nós estamos precisando hoje, e principalmente no momento de hoje, é essa integração, essa interação, essa inclusão e essa distribuição de renda. Emprego não é distribuição de renda. Emprego não é distribuição de renda. E aí você fala de renda, é importante falar que é uma fundação sem fins lucrativos, obviamente. Sim, sem fins lucrativos, porque quando começou aquele movimento de que as fundações, para ser autossustentáveis, tinha que criar produtos para vender na loja, ter pousadas, fazer souvenir para si, nós abdicamos disso e passamos o espaço família dos meninos. Então, a Fundação Casa Grande, ela é um espaço mantido por R$50 mil por mês, e toda a renda gerada, existe os microempreendedores sociais que viram birô de negócio. Então, todo o recurso que a Fundação movimenta, ele é distribuído para as mães dos meninos, para os meninos, porque elas quem tem as pousadas, eles é quem tem o restaurante, a empresa de turismo, a empresa de moda, tudo são eles. Ou seja, você está falando em girar a economia do próprio município. Do próprio município. Então, nós fizemos agora um curso de pós-graduação em arqueologia social inclusiva, que inclusive a arqueologia social inclusiva, que é uma nova modalidade da arqueologia, né, surge aqui no Ceará, né? Em Nova Olinda é onde está uma caverna, na caverna do Olho d'Água, datado o homem mais antigo do Ceará. Nossa. Tá entendendo? E são essas coisas que eu acho que é importante. Então, todo esse potencial, ele tem que ser usado para que essa população no seu entorno, e daí a arqueologia social inclusiva, que a história do homem sirva para que esse homem se desenvolva. Então, quando estava todo mundo ganhando para se manter a fundação, não. O que mantém a fundação são parcerias que a gente faz, e o que mantém todo esse pessoal em torno da fundação é essa distribuição de oportunidades. E se você que está em casa ainda não conhece Nova Olinda, tenho certeza que a partir de agora vai ficar curioso para conhecer esse importante município do sul do Ceará, onde está a Fundação Casa Grande, criada pelo nosso convidado de hoje, o Alenberg Quindins. Então, não sai daí, no próximo bloco tem mais.